100.1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. São 7h04. Hoje, 1º de novembro de 2025. É com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas, aqui na Rádio Chapecó FM. É 100.1. E o programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje traz o tema Imortalidade da Alma segundo o Espiritismo. Nós já estamos ao vivo, então, no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver, ouvir e enviar a sua pergunta, sua colaboração ou ainda sugestão de tema. E que gostaria que tratássemos aqui, ou enviar a sua pergunta através do WhatsApp 2049-1212. Conheça também nossas redes sociais, o Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube, Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e poderá ver os temas dos próximos programas. Os programas também estão disponíveis em áudio nas plataformas streaming do Spotify e Deezer, Hora Espírita Chapecó. E na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos, o Domingos, da Associação Espírita Nosso Lar, e o Rafael, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Domingos, bom dia. Bom dia, Mauri, bom dia, Rafael, bom dia, o Carlos, da equipe técnica, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Chapecó nessa manhã tão agradável. Tenhamos um agradável programa. E o convite, né? Todo mundo ouvindo. Rafael, bom dia, tudo tranquilo? Bom dia, Mauri, bom dia, Domingos, bom dia ao Carlos que nos auxilia e a todos que nos acompanham. Então, nosso bom dia também ao operador, o Carlos, bom dia, que nos assessora. Eu sou Mauri Tadeu, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Antes de darmos início, então, à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Aos nossos amigos que colaboram de forma anônima e aos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon, ao qual pedimos licença para ouvirmos os seus recados. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A
Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Então, estamos de volta, são 7h08. Estamos apresentando o programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó. E o tema hoje é a imortalidade da alma. O Dia dos Finados, tradicionalmente um período de luto e saudade, ganha uma nova perspectiva à luz da doutrina espírita. Para nós espíritas, a data é uma oportunidade para fortalecer a certeza de que a vida não cessa com a morte do corpo físico. A lembrança e a oração pelos entes queridos, baseados na imortalidade da alma, transformam a dor da ausência em esperança e a convicção na continuidade da vida. Bom, enfim, em vez de a morte ser vista como um problema, ela é uma libertação, uma passagem para o mundo espiritual, onde o espírito prossegue sua jornada evolutiva. Então, é sobre imortalidade da alma hoje e também Dia dos Finados, né? Amanhã, que iremos falar hoje no Hora Espírita. Domingos. Como que quem não é espírita fica se perguntando como que a convicção na imortalidade da alma, sustentada pelo espiritismo, né, pode transformar a dor do luto e a visão tradicional da morte no Dia dos Finados. Como que o espírita consegue ter essa noção de imortalidade? Como tu falou na introdução, né? A morte para a doutrina espírita significa libertação. E a palavra morte, que tem um conceito de dor, sofrimento, né? Porque é uma separação, nas outras religiões, para nós espíritas, morte significa vida, porque é o renascer do nosso espírito na volta para o plano espiritual. Nós voltamos para casa, né? Não o renascer, mas sim a nossa volta para a nossa verdadeira casa, porque a nossa vida orgânica aqui, terrena, ela é um estágio no nosso processo evolutivo. E a morte, a doutrina espírita, ela veio, como Jesus já prometeu há 2000 anos atrás, que pediria ao Pai enviasse um Consolador prometido, e esse Consolador é a doutrina espírita, ela veio levantar esse véu, né, de tanto mistério, de tanto medo que envolvia esse momento da transição, do encerramento da nossa vida orgânica, para que o espírito pudesse retornar para o plano espiritual. Então ela vem como consolador. Ela vem nos ensinar que essa separação ela é momentânea, ela não é eterna. As pessoas com quem amamos e convivemos durante a nossa jornada, e quando é chegado o seu momento de voltar para o plano espiritual, essa separação ela vai ser só física. Nós vamos continuar ligados pelos vínculos do amor, que são eternos. No plano espiritual continuarão vibrando e nos ajudando, e aqui para nós ainda encarnados, as nossas orações chegarão a ela, né, como uma forma de carinho, mas uma saudade saudável dos bons momentos, né, de tudo o que aquela criatura fez por nós, e de quanto nos ajudou, de quanto podemos ser ajudados por ela, de quanto podemos também ajudá-la e confortá-la nesses momentos. Então a doutrina espírita ela vem nos ensinar que é apenas uma mudança de dimensão. Nós voltamos para uma dimensão espiritual, que é verdadeira, porque nós somos espíritos. Nós estamos passando por uma experiência material, na matéria, mas a nossa essência é espiritual.
E a nossa verdadeira casa é no plano espiritual. Então todos nós vamos voltar para lá. É claro, né, que é um momento muito doloroso. Nós, sendo espírita, enfim, de que religião eu professe, é um momento doloroso. E a doutrina espírita é uma observação que a gente deve deixar bem clara. Ela não condena o luto, pelo contrário. Porque se nós não sofrermos, né, com a despedida de espíritos queridos que fizeram parte da nossa vida, nós não somos normais. Não é tendo todo esse conhecimento que a doutrina nos traz, né, todos esses ensinamentos, o que nós lemos nas mais variadas obras, nós vamos sofrer. A doutrina espírita não nos condena o luto, o choro, mas não é a revolta. Essa que é o diferencial. A doutrina espírita nos permite entender que nós temos todo esse arcabouço de consolo de que ali não se encerra nada, se encerra a experiência nessa existência, mas que a vida é eterna e continua sempre. E o que nos traz o maior consolo são esses vínculos que vão continuar. Nós podemos, por vezes, pensar, mas nunca mais vou ver daquela pessoa. Em sonho nós vamos encontrá-la. Em quantas vezes nós vamos nos deparar refletindo naqueles nossos momentos que todos nós temos, né, de elevado pensamento, seja por que motivo for, a uma pessoa que já foi, e vamos senti-la ao nosso lado, nos confortando ou nos abraçando. Aquele odor de um perfume que aquela pessoa usava, quantas vezes nós não vamos sentir nos nossos momentos de dificuldade em que pedimos para que, Senhor, me ajude, e aquela pessoa vem ao nosso encontro. Então não se encerra nada aqui, né? É que foi criado em torno dessa separação todo um mistério, toda uma dor, e veio a doutrina espírita nos esclarecer. E todos nós, né, que fazemos parte da doutrina espírita, uma das grandes, podemos dizer, ajuda que a doutrina nos traz foi levantar esse véu que não existe a morte. É apenas um momento de transição, né? Imagina uma pessoa querida que vai fazer uma viagem muito longa, né? Um exemplo que a doutrina fortalece e nos traz sempre. Uma pessoa vai fazer uma viagem muito longa e vai demorar para dar notícias. É essa transição. E um dia nós também vamos pegar esse navio, esse meio de transporte que é a nossa desencarnação, e vamos nos encontrar. Porque nós temos essa família terrena, mas a nossa família espiritual é imensa. E essa família espiritual são esses espíritos com quem nós vamos agregando afinidades, né? Experiências de tantas e tantas encarnações. E que estarão lá, quando acontecer o nosso desencarne, para nos receber e nos ajudar nessa nova etapa da nossa existência. Eu acho importante isso que o Domingos comenta, porque a imortalidade da alma, ela é um princípio, né, da doutrina espírita. E essa questão da morte para o espiritismo, a gente entende, né, que a separação física, ela causa a dor, né, a dor do luto. Então, de fato, podemos dizer que se o sofrimento, né, para esse momento de dor, de luto, ele acontece, é justamente porque a gente entende que o amor, o vínculo é muito grande. Mas aquilo que o Domingos comentou, que isso não vai deixar de existir, essa dor, esse sentimento de luto, essa ausência física, né, que a todos, independente de religião, independente do conhecimento, vai acometer. Então todos nós vamos sentir, porque se nós não sentir, não somos normais, né? O mais importante de tudo que o Espiritismo tira é o desespero. É o desespero dessa ausência. Então, se a gente pensar nessa questão do consolo, é nessa base em que todos nós sobreviveremos. Ou seja, se a gente entender que o Espiritismo nos apresenta que a gente tem uma vida, que é a vida espiritual, e várias existências nessas vidas, nós já nascemos e morremos inúmeras vezes. E ainda teremos muitas existências e muitos processos de nascer e morrer. Por mais que esqueçamos, né, desse passado, da forma que é, mas muitos, né, e a literatura diz que às vezes a dificuldade de nascer é muito maior
do que a do desencarne. Então a gente entende que nós, aquilo que a gente aprende no Espiritismo, essa convicção na imortalidade, é justamente para isso, para nos tirar o desespero, porque sabemos que aqueles nossos amores, os entes queridos, as pessoas que já passaram por essa transição, né, que é esse período de deixar o corpo físico somente, estão vivas, estão plenamente vivas e seguem as suas existências e também querem que nós aqui continuemos as nossas caminhadas, lembrando com amor, com carinho, que é o que representa esse dia, né, que faz com que haja essa lembrança coletiva, mas acima de tudo a gente entender que eles vivem, né? Muito bem colocado sobre a dor, muito bem. Porque não é porque você tenha o conhecimento que você não vai ter o sentimento, né, da ausência, da perda, né? O tal do luto tem que ser respeitado, né? A pessoa sente a falta, com E cada um certeza. vai encarar aquilo com uma individualidade, cada um Claro. dentro da sua maneira. Mesmo com né? conhecimento. Então, não é porque talvez a gente, dentro do Espiritismo, né, vamos ter a frieza, né, de assim, não, eu sei que ele está... A gente vai sentir esse vazio, essa saudade que fica, mas que nunca seja uma saudade de apego, mas que seja uma lembrança boa, uma lembrança de incentivo, porque como eles sentem do lado de lá, nós aqui também temos a responsabilidade de nos fortalecermos para que eles também continuem a sua caminhada. E a imortalidade da alma não é uma invenção do Espiritismo. Só esclarecendo, quem está ligado agora, ligando o rádio agora, a imortalidade da alma não é uma invenção nascida 160, 170 anos atrás, não. Isso é uma lei divina, natural, inerente do ser humano, da espécie humana, e não tem nada que o Espiritismo tenha inventado, apenas está abrindo o véu de uma coisa que muitos outros povos mesmo já conhecem isso milenarmente, né? Não é uma prioridade do Ocidente, não. Muitos povos sabem da imortalidade da alma há milhões de anos atrás, desde que o homem é homem, já sabe disso. Se a gente, dando uma olhada na história, né? Esse processo, esse tipo de ritual, ele começou lá no ano 998, com monges franceses, né? Que um monge pediu para que os outros que habitavam aquele mosteiro fossem nos cemitérios rezar por pessoas que não tinham parentes, que eram enterrados lá. E aí se começou a cultivar essa prática e ela rapidamente ela se transformou no que nós conhecemos hoje como dia de finados, né? Lembrar os que faleceram pelo menos uma vez ao ano. E isso que tu falou, né? Isso aí é milenar. A gente pega as culturas mais antigas, eles já tinham esse entendimento. E nessa passagem específica dos monges, né? Eles já acreditavam no espírito, porque senão por que tu ia fazer oração por alguém que já tinha desencarnado? É verdade. Aí o da dor, esse do luto, muita gente... Cara, hoje nós temos até o luto pelos pets, né? Quantas pessoas que perdem os seus pets e tem esse luto pelos pets e vai dizer que não é normal. Claro que é. É o amor que a gente tem por um ser vivo. Então tem que respeitar toda a dor do luto, seja ela do tipo que for. Rafael, de que maneira, então, a prece e a emissão dos bons pensamentos, em vez de gestos externos, como flores, velas, influenciam e amparam os espíritos no plano espiritual? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que entender que quem tem a necessidade ainda, né, e a gente sabe dentro do Espiritismo que o que nos liga é o sentimento, é o pensamento. É a vibração, a sintonia que a gente pode, através do nosso pensamento, emitir para esses seres que estão lá e continuam vivos, continuam tendo a condição de receber, digamos assim, esse nosso amor, né? Essa nossa emissão de vibração. Se nós formos para um exemplo de hoje a gente não manda uma mensagem no celular, no WhatsApp, e ela chega,
né? No outro lado do mundo, em instantes. Uhum. Então, imagine o que nos faz, né, refletir sobre o pensamento que a gente está emitindo. Então, esse sentimento vai chegar até eles. Vai chegar, né, de forma positiva, como uma lembrança boa. Por isso que a gente tem que cuidar a questão, às vezes, do apego, do desespero, né? Às vezes da revolta que o Domingos comentou. Então, quem ainda tem a necessidade, e a gente respeita, e o Espiritismo não proíbe nada disso, de materialmente ir lá levar uma flor, né, de acender uma vela, não tem problema nenhum. Mas, de fato, o que a gente tem que entender, o que vai mesmo ecoar e vai ser lembrado e sentido por eles, é essa nossa forma de pensar, de agir, é o sentimento. Então, a gente tem à disposição, né, algo que muitas vezes a gente não dá tanto, né, valor, tanta importância, que é a prece. Que a prece nada mais é que essa emissão de sentimentos, essa comunicação que a gente tem ou com Deus, ou quando a gente vibra e emite esse pensamento pela lembrança daqueles que a gente quer envolver. Se a gente faz, né, uma prece para as pessoas que estão encarnadas, com as pessoas que já desencarnaram, a situação é a mesma, a sintonia é a mesma. Então, há muitos relatos dentro da literatura espírita que o bem que faz a prece para esses entes que já se foram, de inúmera, né, grandeza. Porque a prece nada mais é que criar uma fortaleza para eles, algo que eles se revigoram, né? Há um refrigério da alma, que é o que eles comentam, que os fortalece para seguir. Então, as preces, né, emitidas para esses entes queridos acaba sendo o maior sentimento, né, de amor que a gente pode estar fazendo em favor a eles. Porque além também de nos fortalecer, de nos dar essa segurança em a gente se conectar ao plano maior, tá eles também dando esse voto de confiança, digamos assim, para eles continuarem, para dizer que a gente está bem, para que eles lá também sigam o seu caminho, se fortaleçam, que um dia o encontro vai acontecer, né? Quando Deus, né, permitir isso, e a certeza que a gente tem na imortalidade da alma é justamente para isso, que um dia iremos nos reencontrar. E as preces, sem dúvida nenhuma, é essa forma de a gente expressar o nosso amor, né, em pensamento, em sentimento. Eu fico pensando assim, as pessoas podem estar pensando assim, mas e eu vou lá no cemitério e coloco vela e coloco flores, levo flores, né? Aí eu fico pensando, talvez comigo mesmo aqui, se a pessoa leva velas e flores, mas está com o pensamento longe, é como você dizer, vou fazer uma janta aqui e tal, mas não vou convidar ninguém. É algo assim, né? Vou fazer aqui a janta, mas os amigos não vieram, claro, não convidei. Né? Então, talvez a vela e a tal da flor, ela pode servir para que a pessoa que esteja fazendo a oração ajude a essa pessoa a melhorar a sua sintonia de vibração. Isso. Para daí atingir o convidado, né? Que seria o que está desencarnado. E o plano espiritual, Kardec, no Livro dos Espíritos, até comenta que os espíritos aproveitam esse dia, né, para, na verdade, assim, ter uma conexão, porque, como a gente falou, né, talvez é o único dia que alguns lembrem desses entes que se foram. Sabendo que essa nossa ferramenta de ligação, que é a prece, que é o sentimento, que é o pensamento, pode acessar a eles em todos os dias. Pode fortalecer a ele em qualquer momento, independente do lugar e de onde for. Então a gente respeita e entende que a vela
ou as flores, às vezes é uma ponte de conexão, é um sentimento, às vezes Serve mais para o encarnado poder se, digamos, concentrar, né, Domingos? Porque às vezes as pessoas têm essa necessidade de materializar aquele sentimento, né? De acender aquela vela, que é uma chama de luz que talvez está ligando, de dar aquela flor com aquele sentimento de carinho. Talvez está materializando aquilo que ela pode fazer por pensamento. Mas tudo é em benefício, né? Mas que a gente não lembre somente nos dias de finados, né? Então, eles se sentem revigorados quando são lembrados, quando são, né, nas suas preces, a gente consegue acessá-los, né, de forma positiva sempre, né? Não deixando de a gente falar que, às vezes, aquele sentimento de posse, de apego, de dor, esse não os ajuda. Muito pelo contrário, que acaba podendo até os prejudicar, porque eles estão sentindo aquilo que a gente está sentindo. A gente vê, né, nos meios de comunicação, na proximidade dessa época, o pessoal usa muito a manchete, a data de se lembrar dos mortos, né? A data é todo dia, né? Isso que o Rafael falou é muito interessante, o Mauri colocou também sobre as flores e a vela, né? Por vezes pode ser aquele momento do ano que aquela pessoa destina uma oração sincera, né? E do fundo do coração, porque ela está ali compenetrada, concentrada, né? Vamos imaginar que convidou para a janta e realmente convidou as pessoas. Então, ela está ali concentrada, compenetrada, lembrando daquela pessoa. E muitas vezes aquele espírito pode... muitas vezes não, o espírito daquela pessoa vai estar ali em volta, né? Agradecendo e por vezes intuindo, olha, faz todo dia, lembra um pouquinho, faz uma oração por mim todo dia, né? Porque o Divaldo nos ensinou isso, o Chico, né? E tantas as nossas referências espíritas, que essa conexão com o mundo espiritual, através da prece, ela é tão necessária porque é o alimento do espírito. É isso que fortalece o espírito, que o alivia. E às vezes a gente parte do princípio, né? A gente esquece que quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo lá o que nós somos aqui. Ninguém se transforma, né? E esse vínculo de amor que existia aqui vai continuar existindo lá. E essa maneira de comunicação é através da prece, né? Então, nessa prece sem revolta, né? E lembrando de agradecer a Deus de ter permitido que aquela pessoa tivesse feito parte da nossa vida, né? Porque é uma bênção ela ter feito parte, eu ter feito parte da vida dela. E quando a gente fala isso, todos nós, indistintamente, ricos ou pobres, né, vão sofrer pela dor da separação. E isso abraça, é o sentimento mais democrático que existe no mundo, é essa dor da separação, né? Ela está conosco. Mas como a gente está falando, o importante é que a gente tenha nesse momento a fé em Deus, né, a certeza que a gente vai se encontrar e sem a revolta, né? Por que isso está acontecendo? Porque tinha que acontecer. É essa certeza que a doutrina nos traz, né? Faz parte do nosso aprendizado. Muitas pessoas se revoltam, né, contra Deus, achando que Deus mesmo tirou dos seus convívios, né, aquelas pessoas queridas, os seus entes amados. Então, isso só, na verdade, prejudica os dois lados. E dá para orar para estranhos, né? Era o Chico ou o Divaldo que anotava os nomes? O Divaldo, né? O Divaldo anotava o nome de pessoas que se suicidavam, né? Estava no jornal, ele pegava, anotava o nome e rezava pelo nome dessas pessoas que tinham se suicidado, né? E até depois um dos suicidas foi auxiliar ele quando ele necessitou, né? E ele disse, você foi o único que rezava por mim. Incrível, né? Então, bom, o pessoal pode ter isso na literatura, tem, né? Na literatura espírita, né? Para comprovar o que eu estou falando agora. Então, orar pelas outras pessoas também é importante, porque você estará atingindo os demais, ou suicidas, ou rezar por alguém que está no hospital, mesmo à distância, né? Faça a sua oração lá, digamos, às 6 da tarde, agradecendo a vida, agradecendo, pedindo que haja paz no mundo e também a saúde, né? Que levem saúde, que o plano espiritual possa ajudar as pessoas que estejam em hospitais, presídios, enfim, nos locais que precisam desse auxílio. É uma maneira da gente auxiliar. Muito bem, 7h32. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o tema é Imortalidade da Alma.
Então, queremos agradecer a você que nos acompanha pela rádio ou pela live do Facebook da Rádio Chapecó FM 100.1, onde muitos estão nos dando aqui bom dia. Então, muito bom dia quem está ouvindo aqui e nos vendo, né? Porque o Facebook permite que você ouça e assista ao vivo. Também agradecemos a você que está nos dando a carona no seu rádio, seja onde for, tomando seu chimarrão, cafezinho, está lá dentro do seu carro, está em viagem. Muito obrigado, então. E dizendo que a gente reforça o convite para você enviar a sua pergunta ou sugestão de tema pela live, então, do Facebook e o WhatsApp 2049 1212. Vamos em frente, então, 7h33, domingos. Segundo a visão espírita, é claro, por que o apego excessivo, né? Vamos falar assim. Apego excessivo aos entes queridos desencarnados pode ser prejudicial tanto para quem fica como para quem foi, né? Pode nos dar uma pincelada nisso? Isso que nós já falamos, né? Nós temos que nos lembrar que nós vamos para o plano espiritual como nós somos aqui, né? Com a nossa individualidade, somos criaturas únicas. E imagine a seguinte situação, né? Uma pessoa que tem um vínculo muito forte e desencarno e chego lá, eu tenho todo esse processo para me reequilibrar. E eu vou sentindo o desespero da pessoa que ficou aqui e eu não posso responder a ela, eu não consigo. Uhum. Então se cria um tormento entre o encarnado e o desencarnado recebendo toda aquela carga de sofrimento e o encarnado aqui revoltado com aquela situação. Quando a gente fala na doutrina espírita sobre obsessores, né, se tem a ideia que é um espírito desencarnado obsediando o encarnado. Nessa questão que o Mauri colocou, o encarnado se torna obsessor do desencarnado, porque não permite a ele, né, se equilibrar. Por isso que a gente está falando, nós estamos falando aqui no tema, para que as pessoas tenham esse entendimento de que naquele momento, e a gente sabe que é um momento de muita dor, mas que se esforce para orar por aquela pessoa para que ela encontre a serenidade e o equilíbrio. Porque se eu me destinar a minha existência a ficar revoltado com aquela situação, vai ser muito doloroso, não só para mim, mas principalmente para aquele ser, para aquele irmão que já desencarnou. Porque ele vai querer ajudar e não pode. E não pode. Ele vê o desespero do que está encarnado e daí como vai fazer para ajudar? Aí se desespera também, desequilibra, né? Com certeza, né? Antes do Domingos continuar, eu vou lembrar de uma passagem que o Domingos comentou no último programa que a gente teve junto aqui, que era daquele pai e da mãe e do filho que tinha desencarnado. Que o Chico conta essa história, que diante da morte do filho, né, que era mais novo, ele toda noite ia ao cemitério e deitava no túmulo do filho e ficava lá. Ia dormir no cemitério. Ia dormir em cima lá, do túmulo lá. Dormia em cima do túmulo. É. E a mãe em casa ainda com a sua dor. E aí o filho, numa carta psicografada para o Chico, disse: pai, por que tu vai toda noite no cemitério? Porque toda vez que tu vai lá, eu vou em casa cuidar da mãe que está lá em desespero. Uhum. Então, ele deu uma lição pro pai, que nunca mais voltou ao cemitério, entendendo que ele, né, estava, na verdade, também sofrendo com aquela situação de desespero do pai, de apego do pai, e estava causando um problema muito maior. Uhum. Então, aquele consolo, né, das cartas psicografadas pelo Chico, que davam às mães, era muito grande. Uhum. E esse foi um grande exemplo. Isso aí está no Contos do Chico Adelino de Oliveira. E quero agradecer aqui o Jair Nunes, ele disse assim, a passagem comentada por vocês aí é a história do suicida do trem. Né? Muito obrigado pela colaboração. Continua então, por favor, Domingos. E esse desespero, esse apego, né, ele vai dificultar o desligamento do espírito, né, porque ele vai ter uma dificuldade muito grande, e a gente lembra, né, que esse processo do desligamento, ele não se dá na hora em que
essa pessoa não tem mais uma atividade cerebral ou física, ela morreu. Não. Tem todo esse processo de desvincular o espírito, né, daquele corpo. Prolonga o sofrimento do espírito, né, porque ele não consegue se reequilibrar, impede a sua evolução e causa aflição, porque ele não tem, como a gente estava conversando agora, ele não tem como dizer para quem está desesperado: calma, eu estou bem, eu não morri, eu continuo aqui. Então é toda essa conjuntura. E para o encarnado, ele vai desenvolver doenças físicas, em função daquele desespero, depressão, né? E muitos estagnam a sua vida. Tem um caso muito, muito interessante de uma pessoa que era muito conhecida no meio artístico brasileiro, que ela perdeu um filho, ela tinha 5. Ela perdeu um filho e ela não se conformava. Ela se trancava no quarto, era um desespero. 4, 5 meses naquela situação. Até que uma amiga chamou e disse: olha, eu só tenho uma coisa para fazer. Vamos até o Chico. É o único que pode te dar alguma luz. E a amiga pegou ela, forçada, e levou. E aí, chegando lá, o Chico a recebeu e disse para ela: escuta, você é casado? Sim. Quantos filhos você ainda tem? 4. Eles precisam de você. Né? Então é isso. Não quer dizer que eu vou esquecer daquele ser, ele vai continuar com a gente. Nós sabemos disso, todos nós. Nós aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que nós conhecemos, todos nós passamos por algum tipo de separação. E nós temos essa certeza que eles continuam conosco. Então, o desespero, a revolta, ela vai trazer dor para quem partiu e para quem continua. Porque a vida continua, né? Uma obra do André, e a vida continua, nos dá essa certeza. E principalmente que a gente carregue isso conosco. Isso que o Rafael já falou. A certeza que a doutrina espírita nos traz, que um dia nós nos reencontraremos. Mas que nos reencontremos, né, de uma maneira saudável. Porque imagina, eu passando, destinando o resto da vida de encarnado que me resta, nesse desespero e nessa revolta, como é que eu vou chegar no plano espiritual? Eu quero morrer porque eu não vai vejo a chegar hora em de retalhos. morrer. Eu não quero morrer, eu não vejo a hora de morrer para encontrar aquele ser. Sabe quando que vai demorar muito para eu encontrá-lo? E tem várias situações assim, no próprio livro Céu e Inferno, que é uma das obras básicas, né, Allan Kardec, que ali na segunda parte tem relatos de espíritos e às vezes situações parecidas. Mães que perderam filhos e aí depois acabaram tirando a sua vida para tentarem reencontrar, e isso não aconteceu. Na verdade, retardou muito mais o processo. Então, a gente tem que cuidar disso, né? Não é porque a gente também entende que depois que a gente deixa o corpo físico, a gente já vai se reencontrar, né? Porque às vezes mães ou situações que desespero, às vezes com a sua dor, que a gente entende que é imensa, optam muitas vezes por tirar a sua vida. E esse reencontro não é automático. Não. Então, no momento em que tudo estiver de acordo, em harmonia com as leis divinas, esse reencontro vai acontecer. Então, que a gente cuide e deixe nas mãos de Deus, que sabem, né, o que é melhor para cada um de nós, e cada um tem o seu momento, a hora certa. Porque tem outro assunto, né? Que o cara pensa assim: bah, mas morreu, vai estar onde? Em cima das nuvens? Né? Parado lá? Não, cara. Você vai é acolhido, passa por um processo de recuperação, talvez hospitalar até, no plano espiritual. Depois vai ser localizado quem assistiu o filme, quem não assistiu, assista ao Nosso Lar. Aí vai para uma região onde ela possa ter talvez uma casinha. Se gosta de flores, vai ter lá suas flores, né? Então, Rafael, o Espiritismo defende que o aprendizado e a evolução de cada um continuam após a morte. Então, qual é a importância desse entendimento para a nossa conduta moral no dia a dia e nossas escolhas até enquanto estamos encarnados? E para esse entendimento, para quem está pensando, está onde, né? Sem dúvida nenhuma, como a gente está falando, né? Esse é o princípio do Espiritismo. A imortalidade da alma nos dá a condição de que a vida continua. E ela continua, não transforma ninguém. Então, ninguém se transforma depois que desencarna. Então, assim, a gente está nesse processo de aprendizado, de reeducação, para que o progresso
entenda e se consolide. Então, por mais que a gente usufrue, né, desses bens materiais, dessas condições materiais que elas existem, tudo isso vai ficar aqui. Então, nosso trabalho é importante, a nossa família é importante, a busca pelo conforto é importante, mas tudo isso vai ficar. O nosso compromisso maior, e aí que a gente entende que a vida não começa, né, no berço e termina no túmulo, ela tem um objetivo muito maior. A gente não veio aqui, nessa existência, numa grande férias, né? Passear, né? A gente não veio aqui a passeio. A gente veio com objetivos muito maiores que muitas vezes essa nossa busca pelo material desenfreada, a gente tem um compromisso com nós mesmos, com aqueles que estão ao nosso redor, de buscar uma melhora íntima. Por isso que no Espiritismo se fala muito da reforma íntima, é justamente as nossas virtudes. E cada um tem as suas, né, as suas condições para melhorar. Né? Todos nós temos ainda os nossos defeitos e as nossas más tendências, né? O nosso próprio orgulho, o egoísmo, que está muito enraizado. Né? Então, nós sabemos hoje, vamos pensar assim, quantas situações que a gente tem que lidar, muitas vezes com a falta de paciência, com a intolerância, né? Com o perdão que a gente tem que dar a si mesmo e aos outros pelos nossos erros e os erros que a gente comete. Então, são essas virtudes que o nosso ser tem como objetivo maior aqui nas nossas vidas. E esse progresso, enquanto aqui a gente está trabalhando nessa condição, lá a gente tem uma visão ampliada e também continua, né, trabalhando, continua estudando para essa melhora íntima e o auxílio, porque a gente entende que a caridade moral e material, ela faz parte, né, das nossas existências. Então, o bem que a gente faz vai ser reflexo em algum lugar. Então, esse é o nosso objetivo, continuar trabalhando, continuar estudando, tanto o progresso aqui no plano material para melhorar a nós mesmos, como lá vai continuar. Então, essa perspectiva muda. Então, quando a gente fala dessa questão dos desencarnados de hoje, eles também têm que dar essa continuidade lá. Eles também têm que buscar esse melhoramento, essa reforma íntima, porque, como a gente falou, nós temos uma vida e várias existências. E não quer dizer que a gente deixou esse corpo físico, que a gente não precisa continuar num trabalho incessante de melhorar a nós mesmos. Né? E também porque o que desencarnou, queira ou não, vamos ter que voltar. E ele tem que se preparar para voltar. Então tem todo esse aprendizado, esse período de até adaptação pelo lado de lá para daí se preparar para voltar. Então não é assim tão simples como a pessoa imagina. Não é assim, acabou, morreu. Não Porque acabou. Daí, lá no plano espiritual, muda-se a visão do que são essas existências. Claro, esses curtos espaços que a gente vive aqui. E lá, como o Mauri disse, a gente trabalha, estuda, se prepara e planeja voltar novamente. E cumprir alguns objetivos, né, nesse aprendizado, nessa reforma, para que a gente se torne cada vez melhor. Eu acho que dá até para colocar um exemplo. Quem está assim, mais na minha idade, assim, passou dos 60, sabe? Eu vou me aposentar. Aí sim eu não vou fazer nada. Meu Deus, aí sim que tu começa a trabalhar, né? Tu se aposentou de uma coisa, mas aí tu começa a fazer outras 10 ao mesmo tempo, que tu sente que tu tem força, tu tem vontade, que tu tem a necessidade e tu quer aprender mais coisas, né? E o trabalho, né, como o Espiritismo entende, o trabalho é toda ocupação útil. Lógico. Então, quando você busca algo que vá também fortalecer, engrandecer o teu espírito, buscando, às vezes, coisas que a gente não precisa só de conquistas materiais, né? O trabalho remunerado, ele faz parte para o nosso dia a dia, o momento que a gente tem que, né, pagar as nossas contas, mas quando a gente doa-se algo, né, que numa causa maior, um trabalho voluntário, também é um trabalho, e esse trabalho vai estar engrandecendo você também, como espírito. 7h47, você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó FM com o tema Imortalidade da Alma. Obrigado a você que está acompanhando pelo Facebook da Rádio Chapecó, mandando com carinho o seu bom dia.
desejando a todos nós o final de semana, você aí dos bairros de Chapecó, o Lucas do Passo dos Fortes, muito obrigado a todos que estão aqui, sintam-se abraçados por nós aqui, pelo carinho que vocês estão transmitindo. Pedimos licença agora, então, para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. 7h49, o programa é Hora Espírita e o tema é imortalidade da alma, né? Se você que ainda não é espírita e tem interesse em conhecer um pouco mais da doutrina espírita na Chapecó, nós temos 6 endereços. A Associação Espírita Amor e Caridade fica no bairro Palmital, a Associação Espírita Leucádio José Correia, no bairro EFAP, o Centro Espírita Gotas de Luz, no Pinheirinho, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, no Passo dos Fortes, Associação Espírita Nosso Lar, no Santa Maria, e Sociedade Espírita Seara de Caridade, no Presidente Médici. Na região oeste, gente, nós temos o Centro Espírita Lar de Jesus, em Xanxerê, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em São Lourenço do Oeste, Associação Espírita Caminho de Luz, em Coronel Freitas, Centro Espírita Irmãos de Luz, em Abelardo Luz, e Associação Espírita Chico Xavier, em Xaxim. Esses endereços se encontram no Facebook da 12ª União Regional Espírita. Coloca no Facebook 12ª URE, União Regional Espírita. Lá você encontra todos esses endereços, os horários das casas que têm as palestras abertas ao público e, enfim, todas as informações dos programas que você tanto acompanha e gosta também. Domingos, considerando a imortalidade da alma, o Dia dos Finados não seria apenas um dia para homenagear os que se foram, mas também uma oportunidade de quem está encarnado refletir sobre a própria jornada e até saber que um dia, né, vai terminar nesse plano. Então, como destino que vai ter depois como imortal, isso o Espiritismo nos ajuda muito, né, mostrando a imortalidade. Ah, com certeza, né? As nossas referências espíritas nos ensinam que hoje, né, nós somos o melhor do que nós já fomos, né? É a soma de tudo que nós já fomos se enquadra hoje. E nesse dia de finados, em que nos destinamos, né, a elevar os pensamentos e as nossas orações, nos cabe essa reflexão. E quando chegar meu momento, né, como eu chegarei no plano espiritual? Em que condição? O que eu fiz, né, até hoje na minha caminhada, que me permite chegar numa condição um pouquinho melhor, né? Porque tem uma frase que eu estava lendo numa obra de um espírito que voltou para o plano espiritual, e foi recebido pelo seu mentor, e a primeira pergunta que o mentor fez para ele foi: o que trazes contigo? O que eu estou levando daqui? E quando o Rafa falou do egoísmo e do orgulho, em obras espíritas, os amigos espirituais nos falam as misérias humanas.
E as misérias humanas a que esses espíritos se referem não é a nossa condição social, material, não. As misérias são as minhas imperfeições. Então, nesse dia de hoje, em que a saudade bate mais forte, a gente se destina a levar aos amigos as nossas orações, os desencarnados, nos cabe principalmente também fazer essa avaliação. E eu, né? Santo Agostinho, né? A gente sabe que fazia isso toda noite. Alguns de nós destinam essa reflexão para o dia de amanhã, que é necessário a gente fazer todos os dias. E amanhã, quando chegar esse momento de eu parar e pensar, olhando para uma lápide com o nome, com a foto de uma pessoa muito querida. E as datas, né? E as datas. Início e fim. O que eu estou fazendo Isso da minha pega, né? caminhada? O que eu estou fazendo prazerosamente, porque a gente estava falando, né? A gente chega numa época da vida, eu já estou me empatando aí com o Mauri também, que a gente destinou a nossa caminhada em formar a família, dar condições de estudo para filhos, né? Agregar bens materiais, tentar levar para o caminho religioso, seja em que religião for a nossa família, né? Porque se nós não estivermos edificados em Jesus, em Deus, a gente não suporta as sem provas uma da fé caminhada. é difícil. Exatamente, a gente não suporta. É muito difícil, né? A Maíse Braga conta que certa vez Emmanuel, numa reunião, falou: para encarnar na Terra, a gente tem que vir para cá com couro de rinoceronte, porque é muito difícil. E que a gente faça na nossa caminhada, além, né, para que nos mantenha materialmente e a nossa parte espiritual, que a gente procure fazer com prazer. Isso é individual de cada um, né? Cada um, nesse momento, ou nas suas reflexões, vai parar e pensar: eu estou fazendo com prazer, né? Está me trazendo alegria e satisfação? Está. Então a gente está no caminho certo. Isso que o Rafa falou é muito importante, né? Desse voluntariado, isso que o Mauri falou, de nós ensinarmos orações a quem nós não conhecemos, mas que estão precisando, que eu faça isso com prazer e com alegria, porque de uma maneira ou de outra eu estou fazendo bem para alguém, né? E isso um dia, quando eu voltar para o plano espiritual, e o meu mentor pedir: o que trazes contigo? É o seu prazer de ter ajudado, o prazer de ter servido, né? O prazer de ter tido uma vida sendo conduzida aí, ensinando no caminho da moralidade, da ética, do respeito, né? A gente, outro dia, no nosso grupo de estudo, a gente leu o Evangelho, estava lá, né? A porta estreita e a porta larga. O que tu tá levando pro lado de lá? Tu preferiu o quê? A porta larga? E o que ela te agregou de valores, né? Então, em especial, no dia de amanhã, a gente vai levar a nossa vela, a nossa flor, a nossa oração, né? Quem tem esse hábito, mas que se destine a fazer essa reflexão. O que eu estou fazendo da minha existência? De que maneira eu a estou conduzindo? E os que me foram tutelados, né, como filhos, que valores eu estou... Que herança, né, que valores eu estou deixando para eles? Está edificada na caminhada do Cristo, nos ensinos? Isso é muito importante, essa reflexão, né? E que a gente leve todos os dias da nossa existência, né? Todos os dias nós temos oportunidade de fazer o bem, seja de que maneira for. Estender a mão, seja de que maneira for. Então que a gente, quando for perguntado o que trazes contigo, que a gente tenha isso: olha, todos os dias eu fazia essa reflexão, esse entendimento, né? E procurava me melhorar. E amanhã, como nunca, né? É esse momento de nós nos libertarmos um pouco dessa loucura que é a nossa vida do dia a dia e destinar, porque, como o Rafael falou, a nossa essência é divina, nós somos espíritos e um dia vamos voltar para o nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual. Então que aproveitemos amanhã para, além de lembrar com saudade e coração dos nossos queridos que já se foram, que a gente também destine isso para nós, para nossa melhora, para nossa avaliação do que nós estamos fazendo. Olha, esse negócio de rezar às 6 da tarde, que eu falei antes, inclui já os antepassados, né? Nas 6 horas, aonde tiver, dentro do carro, no trabalho, para e pensa 30 segundos, né? Faz aquela oração pela paz do mundo e também pelo acolhimento dos nossos entes queridos que já foram. E tu tem aquele sentimento de amor e aquilo chega lá,
chega, vai alcançar. Rafael. E eu acho importante essa reflexão que o Domingos comenta sobre a questão que a gente sempre fala, né? Às vezes a gente confunde o aproveitar a vida, né? E pelo lado material ou pelo lado espiritual. Então, quanto a gente tem esses momentos, essas datas que às vezes nos levam a refletir sobre a morte, o que a gente está fazendo da nossa existência? Será que o aproveitar a vida é entrar muitas vezes nos prazeres que nos anestesiam, na verdade, para a nossa principal finalidade, né? Que é o melhoramento, é o objetivo do aprender a amar, na verdade, moldar o nosso sentimento, né? Que é o mais importante, né? Buscar a caridade, que é a benevolência, que é a indulgência, é o perdão. Então, que a gente reflita nesse sentido, que os prazeres muitas vezes nos distraem do verdadeiro objetivo, né? E a comunicabilidade que existe desde sempre, não é invenção do espiritismo, a comunicabilidade que existe dos espíritos através dos médiuns, e que você citou o livro O Céu e o Inferno, na parte 2, onde tem lá muitos esclarecimentos. Ajuda a compreensão de quem ainda é leigo nesse entendimento do que é o dia dos finados, que existe vida depois da vida, a imortalidade da alma? Sem dúvida, eu acho que é um dos fundamentos também. E quando a gente fala em comunicabilidade dos espíritos, a gente está falando de mediunidade. E dentro do espiritismo, a gente tem a mediunidade como algo muito responsável, como muito sério, com total respeito. Tanto que dentro do movimento espírita, né, quem trabalha e exerce a mediunidade, e muitos são médios, isso independe na verdade, de condição social, de raça, de religião, a mediunidade sempre existiu, mas no espiritismo tem-se como a mediunidade um ato de entender ela, que a gente sempre fala, mediunidade com Jesus. Então, ela é a porta, ela é o elo. Quando encarado aqui, desde lá com seriedade, de Kardec, responsabilidade, que já entendia ela com muito respeito, muito, sendo algo muito sério, né? Então, como se diz, né? A mediunidade é coisa santa para se encarar como algo que é muito específico, é muito criterioso. Ela sempre existiu e tem que ter esse cuidado, esse entendimento de lidar com ela. Mas ela é o elo. Ela que nos deu, na verdade, a certeza de que aqueles que estão, né, depois dessa passagem, né, que a gente chama de morte, vivos e continuam. E é através dela que muitos vêm e nos dizem que a vida é só um período, né? Então, a gente é muito questionado pela nosso convívio, muitas vezes, mas ninguém veio dizer aqui que ninguém voltou. Ninguém voltou para dizer que a vida continua. Não, o Espiritismo vem dizer totalmente ao contrário. Muitos vêm dizer e têm a seriedade de dar a nós aqui a responsabilidade perante as nossas existências. Porque naquela pergunta lá que o Mauri fez lá atrás, o que o Espiritismo tem, né, para entender e para a gente fazer dessa existência já, em função da continuidade da vida, aquilo que você vai fazer da tua existência agora muda totalmente a visão. E essa comunicabilidade, essa mediunidade é que nos vem dar certeza que a vida continua. Então a gente não só acredita que a vida continua. Com a mediunidade, com a comunicabilidade dos espíritos, a gente tem a certeza. É a comprovação, né? Que a vida continua, que aqueles entes que a gente ama estão vivos, permanecem esperando, esse elo de amor não termina e o nosso objetivo de nos melhorar e para que um dia a gente encontre eles. Então, nesse dia de finados, a gente tem que lembrar que essa comunicabilidade nos dá certeza, comprovação perfeita de que a vida é plena, continua e é nos dois planos, tanto para nós aqui como para eles lá. Muito bem, e chegamos ao final, né, de mais um programa Hora Espírita. Se você não nos acompanhou desde o começo, por favor, acesse a nossa página no Facebook,
ou no YouTube. É Hora Espírita Chapecó, e reveja este programa desde o início. Muito obrigado, Domingos. Obrigado, Mauri, Rafael, Carlos e a todos que nos ouviram. Rafael, grato. Muito obrigado, Mauri, Domingos, ao Carlos e a todos que nos acompanharam e que tenhamos um ótimo sábado, que lembremos dos nossos entes queridos com muito amor, com muito carinho e nessa certeza de que continua para eles e para nós aqui a vida. Muito obrigado ao Carlos. Muito obrigado, então, também ao pessoal da Palmar Impermeabilizações, o João, a Rose, a Sandra, ao pessoal da Agropecuária Marcon, a Fábio, a Adelar. Muito obrigado a você pela sua audiência, pelo carinho no Facebook. Desejamos a todos um ótimo final de semana e até sábado que vem, às 7 horas, com mais um Hora Espírita, aqui na Rádio Chapecó FM. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade